Muito bom dia a todos e a todas que estão aqui reunidos para a nossa segunda rodada de debates do Grupo de Trabalho do Civil BRICS Visão 2050, Valores e Direitos das Nações. É um prazer, é um privilégio contar com vocês aqui, que já se engajaram, né, nos debates há 2 semanas atrás. Hoje a nossa tarefa é a tarefa de avançar o trabalho que a gente fez no primeiro encontro, de alterar o texto, acrescentar coisas no texto, suprimir coisas no texto e tentar finalizar a nossa reunião com uma espécie de documento que represente os interesses daqueles que estão discutindo na sociedade brasileira as propostas a serem enviadas ao Fórum Civil do BRICS, que vai se realizar no começo de julho na Rússia. Como a gente vai ter, né, uma manhã toda de trabalhos assim, eu vou sugerir uma dinâmica que a gente já vá diretamente para o documento, e o documento ele está exatamente como nós deixamos há 2 semanas, e a gente comece já a tentar fazer as nossas modificações no texto, aquelas que nós achamos que são as mais adequadas para fechar uma proposta desse GT. Tá? Não sei se vocês têm alguma outra indicação, nós não precisamos fazer as apresentações, né? Todo mundo aqui já se conhece. Infelizmente, até nesse grupo não surgiu a ideia, como foi o primeiro grupo, de se criar um grupo de WhatsApp na semana passada. Os outros grupos, depois, o pessoal foi criando grupo de WhatsApp, então vocês receberam um e-mail sobre a programação indicando, né, grupo de WhatsApp para participar, com sugestões e tudo. Se vocês quiserem, nós podemos fazer também grupo de WhatsApp aqui, porque depois do nosso encontro de hoje ainda vai ter que ter um processo de tradução disso, né, de transformar esse texto em português num texto em inglês, e eu vou entrar em contato com vocês para mostrar como ficou a versão, para colher as informações. Se vocês nos autorizam, a gente cria um grupo de WhatsApp com os membros que estão aqui, para a gente agilizar esse processo posterior, né, que vai acontecer concomitantemente com as outras reuniões, que nós temos mais 8 reuniões nessa semana dos outros grupos de trabalho do Civil BRICS. Então, eu pergunto se vocês estão de acordo com essa proposta. Se vocês estão, então eu peço já que a Júlia, por favor, faça a projeção do documento que a gente vinha trabalhando. E aí, a partir disso, a gente já faz o nosso debate. Eu estou vendo aqui que a bolinha da Júlia na nossa sala de conferência estava meio apagada. Júlia, você está conectada? Você está nos acompanhando? Ela está só com o áudio. Você pode projetar, por favor, o documento, Júlia? Ok, está vindo já o documento. Ela já nos avisou sobre isso aqui nas mensagens. Uhum. Ok, deixa eu fazer. Ela está tendo problema em acessar o documento, então deixa eu fazer aqui uma coisa para ela que ela vai conseguir ter acesso. Ah, tá. Não, é no MConf, que ela precisa de permissão aqui no... Você já é apresentadora, Júlia, pode fazer a projeção, por favor. É que você caiu e a conexão que entrou e você não entrou como a apresentadora. Agora que você voltou, eu tenho que dar o aval para que você possa apresentar os documentos. Ótimo, então estamos aí vendo o documento. Você consegue aumentar um pouquinho a imagem, abrir um pouquinho a sua janela para que a gente veja todo o documento? A gente só está vendo uma parte dele. E centralizando mais ele. Uhum, isso, perfeito. Bom, então nós estávamos por aqui, né? Nós tínhamos já passado desse primeiro ponto. A ideia que nós tínhamos é de que nós não vamos fazer as justificativas, porque as justificativas estão todas gravadas aqui no nosso debate, né? Então nós vamos só partir direto para as sugestões.
O primeiro texto tinha sido editado dessa forma, né, da primeira sugestão. O ponto 1, então, promover a cooperação internacional entre instituições da sociedade civil, ONGs, centros de pesquisas, movimentos sociais, para fortalecer plataformas de promoção dos valores reconhecidos pelos BRICS. 1.1, essa promoção deverá ser feita de duas formas distintas, fortalecendo a atuação das instituições já existentes na sociedade dos BRICS, dos países BRICS. E ponto 2, estimulando a emergência de novas instituições. Ponto 1.2, sugere-se a criação de mecanismos de financiamento para se alcançar estes objetivos, que é uma preocupação muito marcante da reunião anterior, né? Sobre como é que se faz para operacionalizar isso. E aí nós passamos adiante, Júlia, por favor. Estabelecer um centro para estudos avançados até sobre diferenças culturais para promover o diálogo intercultural dentro dos BRICS, respeitando o seu modo diverso, a fim de promover a aproximação e fortalecimento das relações entre os países do agrupamento. Isso foi uma maneira que nós vimos de mudar a ideia de uma estratégia sobre mecanismos globais de regulação da vida pública, né? E causou uma certa dúvida a respeito de o alcance disso, para que serviria, e nós sugerimos essa alteração do texto para que o texto valorize as diversidades dentro dos BRICS e realmente promova uma aproximação cultural entre diferentes, respeitando as peculiaridades dos diferentes tipos de sociedade que nós temos. Sobre esse ponto, acho que nós tínhamos terminado ou não? Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo? Fabiano, eu Sim. só queria um esclarecimento com relação à questão da justificativa. A justificativa, então, você está dizendo que está gravado aqui, mas a gente, então, vocês vão fazer uma alteração posteriormente nesse texto da justificativa a partir das gravações. Eu entendi que o ajuste está na parte de sugestões, mas eu entendi que algumas estão relacionadas também com o que está sendo justificado. Então, só queria saber como é que vai ser a estratégia para o documento que vocês vão levar para apresentar lá. A ideia é de tirar a justificativa e só apresentar as sugestões. Entendi. Tá? Okay. Porque a justificativa, e isso é assim, como os russos deram início a esse processo fazendo documentos e justificando, né? A ideia é de que a gente pegue as sugestões que eles fizeram, faça as nossas sugestões, e se for o caso de apresentar para um chair desse painel aí o que a gente pensou, a gente apresenta. Mas assim, as justificativas são dadas para a sociedade brasileira sobre o que a gente está fazendo essas transformações, né? E ficam registradas aqui para que todos vejam. Inclusive, né, os outros membros dos países BRICS que tenham conhecimento da nossa língua, né? Eu acho que a gente não precisa se justificar para os russos sobre por que a gente está sugerindo as coisas. A ideia é, claro, sugerir as coisas, e se tiver um debate sobre se bota ou não bota, se fala a posição brasileira que está, né, tá, nesse caso aqui, de quem está participando, que é a posição que a gente tem aqui, e que está sendo possível, inclusive, criar esses consensos entre nós aqui sobre isso, né? Acho que essa aqui é a ideia. É só levar, porque senão a gente vai fazer um documento muito extenso e realmente são 2 dias só de debates lá em painéis. E o importante é ser objetivo e depois a gente até priorizar o que vai ser o mais importante para tentar inserir no documento. Ok. Esse é o ponto. Eu tinha entendido em alguns momentos do texto da justificativa, em alguns eles colocam exemplo, mas em alguns eles colocam algo mais como uma fundamentação, né? O que é que está de fundo aí na questão. Mas tá ótimo, ok. Esclarecido, obrigado. Obrigado, Dani. Ponto 3, algum ponto a respeito disso ainda, gente? Alguma maneira de modificar o texto? E aí, claro, depois que nós vamos passar isso para inglês, vai ter algum tipo de ajuste de forma. E aí todos vocês vão ter conhecimento disso, eu vou passar para vocês isso, para vocês darem um aval. Ok, então vamos para o ponto 3. Introduzir supervisão internacional sobre as atividades de gigantes da informação e tecnologia.
E aí a justificativa dos russos tem a ver com a ideia do Google, né? Como o Google ele tem uma ingerência sobre a vida das pessoas e afeta, inclusive, né, políticas de estados. É curioso, porque esse ponto de visões e tudo, ele, de certo modo, se sobrepõe a vários outros grupos. Tem um grupo específico de ética e novas tecnologias, que é o grupo 2, e tem um grupo específico de informação, segurança cibernética e desenvolvimento digital, que é o grupo 5. Então, esse grupo 9 aqui é um grupo que tem uma amplitude de sobreposição, né? O que se discutiu no grupo 2 e que se discutiu no grupo 5, tá, dos debates que a gente tem feito, é que, de fato, tem muita liberdade para as grandes companhias, as big techs, para afetar e para, muitas vezes, até se colocar de modo como se fosse uma espécie de um gigante contra um indivíduo muito pequenininho, assim, né, com seus interesses econômicos. Isso é uma coisa que preocupou os outros participantes das outras sessões. Eu não sei exatamente o que vocês pensam sobre essa. Eu acho difícil essa ideia de supervisão internacional sem uma qualificação, né? Eu acho que deve-se ter cuidado, mas eu acho também que se deve respeitar as diferenças das próprias legislações e constituições dos países a respeito. Minha impressão pessoal, participando dos outros debates e participando, inclusive, mais com detalhamento da questão de informação, segurança cibernética e desenvolvimento digital, que eu tenho trabalhado um pouco com isso, é de que, bom, existe sim um lobby muito forte da Meta, do Google e dessas companhias para conseguir avançar os seus interesses no Congresso brasileiro, e existe uma importância que eles dão muito, muito significativa ao financiamento de instituições do terceiro setor na sociedade brasileira para que consigam avançar suas pautas. Isso está muito claro. E se vocês pegarem, por exemplo, a polêmica toda que aconteceu na criação do Conselho de Cibersegurança do governo brasileiro, que foi criado, né, uma espécie de um conselho de participação da sociedade civil sobre questões de desenvolvimento digital e cibersegurança, que foi criado agora em 24, né, deu para ver que teve um racha na sociedade civil em relação às nomeações para esse conselho. E ali você percebe bem os interesses que estão em jogo. Agora, ter uma visão crítica sobre isso, né, e partir para uma ideia de supervisão internacional tem uma distância muito grande. E eu não sei qual é a opinião de vocês sobre essa distância, de como é que vocês veem esse debate, de como é que vocês se manifestam a respeito das participações que vocês têm nas organizações de vocês, das instituições de pesquisa de vocês, como é que vocês veem esses assuntos. Eu queria abrir o plenário para que vocês se manifestem. Moara, por favor. Olá, pessoal. Eu não tenho uma proposta assim tão concreta, mas eu acho que no máximo dá para dizer que um mecanismo de cooperação, digamos assim, e de reflexão conjunta sobre sobre essas formas de regulação e de supervisão podia ser proposto, mas de fato concordo que muito mais do que isso é realmente bastante complicado, porque cada país tem o seu debate interno sobre essa situação. Pronto, era mais para tentar propor uma coisa um pouco mais ampla, que não fosse assim tão específica. Obrigado, Moara. Maurício, Daniel Aragão. Então, a minha... Acho que está mal formulado do jeito que está aí, né? Introduzir supervisão internacional. Está muito geral. Não disse, por exemplo, incentivaram a supervisão internacional na ONU ou em outros lugares sobre o monitoramento dessas atividades ou uma padronização ou uma regulação. Então, do jeito que está, introduzir supervisão internacional está muito amplo, né? Ou seja, é o BRICS que vai ter um setor para fazer isso. Essa supervisão internacional, às vezes, envolve algo como né, normas, cortes, ou um comitê de monitoramento, mas que vai ter um caráter o quê? De dar subsídio para as decisões nacionais. Ou seja, está mal formulado. Então,
Acho que está prejudicial mais nesse sentido aí, de tentar que uma regulação destas empresas transnacionais é necessária, relevante, né? Que não seja uma censura, né, da liberdade, mas, ao mesmo tempo, é bom ter um controle, né? Ou seja, eu venho trabalhando há um tempo com essa discussão de qual a melhor forma de regular o poder das empresas transnacionais. E, no caso aí das de informação e tecnologia, é muito relevante hoje. Mas introduzir supervisão internacional não diz nada, né? Inclusive porque tem outros espaços que estão tentando atuar nesse sentido, né? Então, outros fóruns de discussão. Então, as próprias empresas de informação e tecnologia cooperam entre si, podem tentar estabelecer padrões, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer uma regulação, digamos assim, estatal, interestatal, mas não está claro. Esse aí não tem nem subitem, né? Deixa eu ver aqui se tem. Não, não tem. Pois é. Aí está prejudicial nesse sentido. Daniela, perdão, eu fechei o microfone aqui, falei Daniela. Bom dia. Bem, estava pensando aqui que talvez fosse o caso de adotarmos conduta semelhante a outros pontos e sugeria a criação de uma espécie de comissão multidisciplinar que possa acompanhar e estudar o tema, né? Talvez como um primeiro passo aí para refletir sobre possíveis regulações, supervisões, etc. Seja um esforço importante, assim, de pessoas do BRICS, né? Do Sul Global, refletindo sobre o assunto. Obrigado, Dani. Glauber? Glauber? Oi, abriu agora o som? Glauber, a conexão tá muito quebrada, eu acho. De repente, se você tentar entrar de novo, sair e entrar de novo. Ok. Enquanto o Glauber volta, Emílio, Miguel, algum comentário? Bom dia. Eu concordo com os meus colegas. Na verdade, eu acho que nesse ponto a gente deveria introduzir os subitens. O documento ele fala em supervisão e fala auditoria dessas organizações. Eu acho complicado. Como é que a gente faz uma auditoria? Como é que a gente faz supervisão? Como é que a gente faz um trabalho de revisão desse estado de coisas? Então, eu acho também complicada a perspectiva da supervisão e acho que não está muito bem claro o que se pretende. Talvez, a não ser que isso tenha sido discutido e incluído nos outros grupos, que aí a gente fica repetitivo, né? Mas a gente pode incluir os subitens, dizendo que a gente também está com a pretensão de criar grupos de trabalho, de estudo que examinem, como falou o colega, a questão da regulação, porque regulação é importante, né? Práticas regulatórias. Para o BRICS, em particular, é importante tratar de regulação. Então, um grupo de trabalho inicialmente, né, informalmente estabelecido para estudo, exame dessas situações e que, inclusive, favoreça não só a perspectiva da supervisão, mas também a criação de plataformas, né? Então, eu acho que aí traria um sentido mais objetivo do que a gente está pretendendo, porque supervisionar eu acho complicado, né? Eu não entendi direito o que seria uma atividade de supervisão dessas plataformas, né? Obrigado, Emílio. Miguel? Eu concordo com... Bom dia, então, antes de tudo, né, a todos e todas. Eu concordo com essas considerações mesmo, e eu acho que esse tema da regulação que acaba sendo até mais importante mesmo do que da própria supervisão, né? Então, eu acho que isso que o Emílio estava falando agora, acho que é bem importante se a gente conseguisse avançar em alguma coisa nesse sentido de pensar mecanismos de regulação. E concordo também com a fala da Daniela, nesse sentido de criar uma comissão, né? Algo que consiga
dá elementos para ir formulando isso, né? Mas fora disso não tenho muito mais o que acrescentar. Eu acho, também não sei se conseguiria entrar no ponto, mas acho que, claro, a questão da soberania que está colocada em jogo aí, né? Assim, das nações, eu acho, não sei se a gente conseguiria incorporar isso no texto também, em alguma medida ali ou não. Mas, se fosse possível, acho que era interessante, né? Pensando nesse caráter regulatório e na soberania, se não das nações, mas dos BRICS, né? Em contraposição às empresas, eu estou pensando nesse sentido, né? Porque você tem aí uma atividade dessas grandes big techs, né? Dessas big techs que não tem nenhuma regulação e nem nada, né? Nenhum respeito por nada. Então, não sei também se a gente ou se isso fica no campo da justificativa mesmo, né? Mas penso que isso seria uma coisa interessante também. É isso. Obrigado, Miguel. O Glauber acho que não conseguiu voltar ainda, mas vamos conversando aqui sobre esse ponto. Quando ele voltar, eu vou dar prioridade para a fala dele, né? Eu estava pensando no seguinte: eu gostei muito de todos os apontamentos de vocês, e eu pensei em algo que me parece ser interessante, né? Levando em consideração essa ideia da soberania que o Miguel enfatizou e todos os outros pontos. Será que não seria interessante que se incentivasse, estimulasse nos países BRICS a construção de conselhos sociais para lidar com isso, para ter a participação da sociedade civil, para ter a participação dos governos, e que aí se criasse uma espécie de cooperação entre os conselhos dos BRICS? Isso seria uma coisa que não é uma coisa no sentido de comissão técnica para trabalhar e tal, de pesquisa, mas é uma coisa assim, mais política mesmo, dos países BRICS se comprometerem em seguir a construção de conselhos para que a sociedade seja chamada a conversar e que os BRICS tenham uma posição, porque existe já negociações de um tratado sobre crimes cibernéticos, por exemplo, que envolve muitas vezes esse acesso à informação dos usuários pelas Big Techs, né, e que tem uma posição de que as Big Techs elas não querem que tipifique nenhum tipo de crime internacional sobre isso, né, para elas não serem enquadradas. Então, assim, se os países BRICS tiverem posições em comum e isso trouxer, de certo modo, a sociedade civil, me parece ser um ganho em termos do projeto inicial dos BRICS. E aí, bom, existe uma cooperação internacional entre conselhos econômicos e sociais. Por exemplo, me parece que, de repente, pode ter uma atuação conjunta no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas para tratar dessas questões. E aí é uma esfera importante de atuação com os países do sul global, que os BRICS podem capitanear o movimento, né? E, claro, respeitando aí os princípios soberanos de cada país. Eu não sei se eu estou mais ou menos pegando assim a preocupação do Daniel, né, em relação a ter regulação, mas não ter essa supervisão que possa afetar a liberdade de expressão, direitos fundamentais, que é uma preocupação muito cara nossa. A ideia da Daniela de falar em comissões, né, e as ponderações, né, da Moara, do Miguel e do Emílio a respeito disso. A gente sabe que é importante, mas a gente sabe que não dá para tratar isso de uma forma que não seja muito bem específica, senão pode servir para interesses que, de repente, não são os nossos, em termos de sociedade brasileira. Eu não sei se vocês acham que pode ser interessante a gente falar sobre isso. De repente, uma chamada mais geral de falar sobre estimular a participação dos países BRICS no ECOSOC, que tem representações de vários países e setores da sociedade, e estimular a criação de conselhos com participação da sociedade civil dos países BRICS para tratar disso e essa interoperacionalidade entre eles, né? Não sei se esse é o termo, é meio militar, né? Interoperacionalidade não é, de repente não é bom para cá, mas essa questão de haver uma espécie de um conselho econômico e social dos BRICS que lide com isso, com os 10 países representados, com membros da sociedade civil, da academia, dos empresários, e que essas coisas possam avançar assim para além só da decisão de um chefe de Estado. E a gente sabe que tem mudanças, né, em vários países dos BRICS e seria interessante ter uma espécie de estrutura institucionalizada de participação. Não sei o que vocês acham disso, assim, só para a gente já ir para uma parte mais de redação. Glauber, eu peguei a palavra enquanto você não estava, agora eu encerro a minha fala aqui e passo para você já de imediato. Melhorou agora? Perfeito, Glauber, pode falar. Tá com um pouquinho de atraso aqui. Eu já escutei o final da tua fala, é mais ou menos naquele sentido que eu ia comentar,
que essa questão de supervisão, né, como já foi falado, vai envolver questões jurídicas muito complicadas. E aí eu me lembrei no texto do GT2, que é o GT de Ética e Novas Tecnologias, na página 8, no final da página 8, tem o seguinte trecho: organizar medições e comparações regulares do nível de regulação normativa e autorregulação dos processos de confiança e segurança no desenvolvimento e uso de novas tecnologias nos países do BRICS, com a participação de representantes da sociedade civil. Aqui nesse trecho está falando de novas tecnologias, né, mas acho que a gente pode puxar isso para o assunto desses gigantes da informação, no sentido de, né, eu escutei a tua fala de conselho, né, eu tinha pensado em alguma coisa tipo um observatório, alguma coisa que pudesse fazer, observar a atividade dessas empresas em cada um dos países do BRICS, né, o envolvimento político e econômico delas, por exemplo, em cada um dos países. E tem algum tipo de estudo ou alguma instituição que promova um estudo comparativo entre a situação de cada país do BRICS, inclusive as questões jurídicas, né? O professor fazer algum tipo de sistema conjunto vai ter que ser analisado essa compatibilidade jurídica dessas ações. E aí, principalmente, aquela questão final, que também na tua fala já ficou ali, né, que é a participação da sociedade civil, né? Deixar isso claro no documento, para não parecer que é uma coisa assim puramente governamental, né, estatal, né, deixar bem claro a participação da sociedade civil nesses processos de observação e regulamentação. Obrigado. Obrigado, Glauber. Então, vamos botar as mãos à obra, fazendo então essa modificação no texto. Como é que começamos? Júlia, você está pronta aí? Pronta para começar a mexer? Como é que nós podemos fazer isso? Bom, tirar a introdução. Acho que tirar tudo isso, né? Não sei o que vocês acham. Esse ponto 3 aí já pode selecionar e cortar, Júlia. Isso. Corta ele. Como é que começamos? Estimular. Eu vou falando, mas por favor, fiquem à vontade para se sobrepor a minha fala e falar também, tá, gente? Eu tô como moderador, eu estou aqui como um animador da torcida. Então, de repente, estimular a participação dos países BRICS de modo acordado, né, ou em acordo, in accordance, ou coordenado, de modo coordenado, em instâncias como o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, pode ser assim, eu estou sendo bem preciso, porque foi o que eu falei mais ou menos, eu estou lembrando, tá, gente? Tem instâncias também de diálogo interativo, se não me engano, no Conselho de Direitos Humanos, até coloquei um link aí, mas é só um exemplo, que já discutem precisamente a questão da desinformação na internet, proteção de dados, direitos digitais, né, como direitos humanos, ou seja, disputar a criação desses instrumentos também, né, de forma coordenada entre os países do BRICS. Perfeito. Então, botamos tais como o Conselho Econômico da Social das Nações Unidas, vírgula, o Conselho de Direitos Humanos, entre outros. Vírgula. De modo a... E aí vem a coordenação, né? Tem outro de modo ali, então tá. De maneira. Eu entendi que tem alguém inscrito, posso falar? Pode falar. Agora está bem livre. Estamos na situação do texto. Vai lá. Eu entendi que talvez esse item aí, da forma como está sendo escrito, seria um subitem de uma introdução rápida, né? Porque
a participação conjunta, mas também havia se tido a proposta de estudos conjuntos, né? A Daniela tinha colocado, né? Alguns tinham colocado também para além de atuar conjuntamente na esfera internacional aí, da ONU, de seus conselhos, talvez de outras OIs, também de um diálogo, né, entre Estado e sociedade civil, né, dos estados que compõem os BRICS, né? Então, de pesquisar mecanismos de regulação nacional que estão sendo utilizados né? Então, talvez esse estimular a participação seja da participação conjunta, né? Eu acho que tem que ter a palavra... já está aí, de modo coordenado, já está escrito. Mas eu entendo que é um subitem do item um pouco como está colocado ali, né? Quer dizer, a ação, estabelecer mecanismos de ação cooperada internacional sobre as atividades dos gigantes da informação e tecnologia. Entende? Perfeito. Será que a gente pode falar, tentar colocar nessa parte do geral que você falou, para depois ir dividindo nos subitens, a ideia do Miguel Yoshida sobre soberania? Acho que essa questão da soberania está no que a gente não está colocando, que é a justificativa. Não sei se a palavra precisa aparecer, né? Talvez. Vamos ver a formulação. Eu penso assim, então, promover. Aí a ideia seria... Não, lá em cima. Aí transforma esse ponto no ponto 1.1, por favor. Esse estimular a participação, dá um espaço, deixa o 3 ali. Não levar para o ponto 1.1. É um ponto 3. Ponto 3.1, perdão, desculpa. Ponto 3, esse daí vai virar o ponto 3.1. O que o Daniel propôs é que a gente trata esse ponto como um subitem do ponto 3, depois a gente incorpora o da Daniela, que é sobre pesquisa sobre isso, e aí faz um ponto 3.2, e aí, né, Daniela, acho que pode ser isso, né? E aí, na chamada mais geral, que a gente aproveite um pouco esse texto que já estava lá de introduzir supervisão internacional sobre as atividades, mas aí não seria introduzir supervisão internacional, né? Seria sugerir mecanismos ou propor mecanismos de regulação internacional sobre as atividades, em vez de supervisão, regulação. Eu estou falando alto, tá, gente? Estou aqui com vocês. Vocês me interrompam a hora que vocês quiserem para sugerir mudança no texto. Talvez discutir e propor mecanismos? Pode ser debater e propor mecanismos. É que discutir para a gente tem uma conotação, aí quando você vai traduzir para o inglês, daí fica um negócio meio de uma altercação. De monitoramento e regulação. Monitoramento e regulação sobre as atividades de gigantes da informação e tecnologia. Aí, ponto 3.1. Agora você recupera lá o estimular a participação dos países. Esse 3.1 vai virar um ponto que a gente vai incorporar no nosso texto. Consegue remover essa marca de... Seleciona o estimular a participação dos países e remove essa... Ou, de repente, corta e cola de novo, acho, né? Pode já, essa parte de introduzir supervisão internacional, pode deletar já e já aprovar a modificação. Tá. Desculpem, acho que aí no 3 ficou 2 trechos diferentes, né? Que a gente tinha falado, debater e propor mecanismos de regulação internacional, e acho que essa parte era para tirar, não era? Debater e propor mecanismos de monitoramento e regulação, não é isso? Isso, exato, perfeito.
de regulações internacionais sobre o SAI. Ali a segunda linha do ponto 3, em cima. Isso, a segunda linha. Isso, essa de regulações internacionais sobre o SAI. Isso você tira. Debater e propor mecanismos de monitoramento e regulação sobre as atividades. Regulações internacionais também tira, Júlia, um pouco atrás, as duas palavras anteriores. Aí, tira isso, perfeito. Pode aprovar já essa alteração, que aí a gente já sabe que a redação ficou correta. Debater e propor mecanismos de monitoramento e regulação sobre as atividades de informação e tecnologia. 3.1. Estimular a participação. A gente pode colocar por meio de repente? O que vocês acham? Por meio do, 2 pontos, estímulo da participação dos países BRICS, ou não? Acho que funciona. Então, depois de informação e tecnologia, coloca assim, por meio das seguintes ações. 2 pontos, aí vamos lá. Estimular a participação dos países BRICS de modo coordenado em instâncias como o Conselho Econômico e Social dos Estados Unidos e o Conselho de Direitos Humanos, entre outros. Ponto e vírgula. Vamos para o ponto 3.2. Aí, Dani, contigo. Daniela Vieira Seques. Oi, pode pensar aqui. Promover de novo não, né? A gente já coloca a proposta de criar mesmo. Criar. Né? Instituir um grupo um grupo multidisciplinar para... Você pode subir um pouquinho, Júlia, por favor? Não, eu posso abrir aqui também o documento, só para ver o texto. Obrigada. Instituir um grupo multidisciplinar para pesquisa e debate sobre monitoramento e regulação, será que repete, né, das atividades gigantes? Acho que pode repetir, sim, o trecho lá de cima. Talvez em cima, Júlia, colocar um grupo multidisciplinar com pesquisadores e pesquisadoras do BRICS, né, com, enfim... Acho que com representantes da sociedade, pode ser? Pode, sim, que a gente deixa mais amplo, né? Representantes da sociedade civil dos países dos BRICS. Para pesquisa sobre o monitoramento e regulação das atividades. Perfeito, acho que tá bom esse ponto. Pode ser? E aí, acho que a incorporação daquilo que o Glauber mencionou, já que tem no documento do grupo 2, né, Glauber? Acho que aí nós já estamos contemplados. Né? Não precisamos mencionar isso no nosso documento, mas a gente sabe que tem. Pode ser, Glauber? Sim, e aí, perfeito, está tudo ali. Oi, tá. Perfeito. Não, tudo bem. O terceiro ponto aí, eu sugeriria um ponto 3.3, tá? Dentro disso que nós estamos tratando, que aí seria o ponto de incentivar a criação nos países BRICS de conselhos de participação da sociedade civil para dialogarem sobre esses assuntos de monitoramento e tal. Eu acho que isso pode ser interessante. E aí a proposta do incentivo a essa participação da sociedade civil desses países, né? 3.3. Incentivar a criação de conselhos com a participação da sociedade civil, nos países BRICS. Vou deixar claro que é individualmente por país se criar esse conselho. E aí, como é que a gente coloca aí que esses conselhos também têm que dialogar entre si? Aí fica uma coisa meio... Incentivar a criação de conselhos com a participação da sociedade civil nos países BRICS.
Talvez uma rede de conselhos. E que constituam uma rede de conselhos entre os BRICS, entre os países BRICS, e aí repetimos lá, né? Monitoramento e regulação das atividades gigantes de informação e tecnologia. Pode haver uma certa sobreposição no 3.2 e 3.3, mas a ideia seria de deixar bem claro que é preciso que se tenha pesquisa, debate e participação também política da sociedade, né? Não sei se seria essa a função. Talvez aqui uma sugestão, Fabiano, para simplificar, é a participação da sociedade civil nos países BRICS, atuando integrados em forma de rede, né? Algo assim, só para encurtar um pouco o texto. Boa. Ou já direto também, incentivar a criação de uma rede de conselhos. É porque, ainda mais considerando os países do BRICS, talvez eles nem existam ainda, né? Eu não sei, aqui no caso do Brasil não é uma agenda que eu acompanho, confesso. Mas acho que passa por criação antes mesmo. A Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais dos países do mundo tem 70 membros. A maioria deles são europeus. O Brasil participa, né? A Argentina participa, a Argélia participa, tem países também que não são... a Rússia participa. De repente, aí tem que ter um projeto de troca entre os BRICS para criar essa estrutura, que é uma estrutura que está contemplada num órgão internacional que é vinculado às Nações Unidas, né? Tem presidência, inclusive, debates e tal, sobre agendas comuns para conseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos do milênio e tudo mais. Então, eu acho que tem uma estrutura internacional que lida com isso, aí os BRICS acho que podem trocar experiências e constituir. Mas eu acho que dá para... você pode voltar um pouquinho acima para a gente ver como ficou o ponto 3.1, Júlia? Mover o seu cursor mais para cima. Incentivar a criação... Não, agora mais para baixo. Cada um acho que vê diferente, né? 3.3 é no começo da página, na outra página. Isso aí. Incentivar a criação de conselhos com a participação da sociedade civil nos países BRICS, atuando de forma integrada em rede para o monitoramento atuando de forma integrada em rede. Como é que você tinha sugerido, Moara, o começo do texto? Agora da segunda vez? Isso. Mas aí a Daniela fez uma ponderação importante. Incentivar a criação de redes de conselhos, eu tinha sugerido, mas ela levantou a questão de que pode ser que nem existam os conselhos em si para atuarem em rede ainda, né? Então, seria preciso criar os conselhos. Integrada e em rede no âmbito... Então, vamos colocar em rede no âmbito dos BRICS, né? Às vezes é bom ser repetitivo, mas aí a gente deixar claro que é entre eles, né? Não atuada em rede dentro das próprias sociedades, né? Civis. Depois do rede, você coloca, tira essa vírgula e coloca no âmbito dos BRICS, ou no âmbito do agrupamento, pode ser do agrupamento, para monitoramento e regulação. Tá, perfeito. O que vocês acham dessa redação? Ficou clara, completa, eu acho. Perfeito, passamos para o ponto... O outro ponto é 4, tá, Júlia? Vira 4, esse estabelecer um centro de pesquisa. Um ponto, em uma das outras discussões surgiu também uma conversa sobre conselhos, e um colega trouxe a questão, né, conselho deliberativo, consultivo. Eu não sei se talvez isso precise ficar também no documento, nesse caso, né? A gente está falando desse conselho de sociedade civil, se ele vai ter poder de decisão, se ele vai ser só indicativo. A tradição dos conselhos econômicos sociais é só de sugestão, tá? Que é para envolver a participação. É como aconteceu aqui no Brasil durante os governos do Lula, que se estimulou muito a criação dos conselhos. A nossa Constituição ela estimula isso, né? E que no governo anterior ele foi totalmente... Todos os conselhos foram mais fechados, esvaziados, né? Então, e agora está se voltando com isso, né? Então, no âmbito internacional, já se entende que os conselhos têm esse papel consultivo, sugestivo para incentivar a participação. O que decide mesmo é a estrutura constitucional de cada país em relação à divisão de poderes, né? Como cada país decide, quem tem o poder de criar a lei para que as coisas sejam feitas. Aí depende de cada país.
Eu acho que daria para deixar assim, Glauber, eu não teria receio de ser Ok. tão detalhado. Bom, esse ponto aqui, o pessoal que está trabalhando com matemática de direitos humanos, Daniel, por favor, com a palavra. Bom, dos pontos a partir de agora, esse é o único que me chama um pouco mais a atenção em termos de fazer a adequação, porque o ponto utiliza essa expressão direitos humanos, né? E depois, se a gente vai para os subitens, tá, eles estão vinculados aos direitos dos povos. Então, a preocupação uma das questões que a gente debate, né, é de que muitas vezes o termo direitos humanos é usado para legitimar, né, uma série de ações que são contra os direitos humanos. Então, se o item está voltado para o incentivo do direito dos povos, não há por que o caput, como a gente diz no juridiquês, né, mencionar um centro de pesquisa em direitos humanos, porque o foco está, e é interessante realmente, o direito dos povos. Vejam que na justificativa, eles falam do mandato original, né, em paz, segurança e justiça. Né? O mandato inicial da ONU, na questão de paz e segurança, tem muito a ver com a Europa e com as guerras na Europa. Né? Na Ásia também, ok, Japão e China, mas assim, com esse mandato. E o que a gente tem 2 décadas depois é o processo de descolonização. Esse debate do direito dos povos está voltado para a discussão, né, ampla do mundo pós-colonial, digamos assim. Né? Então, que é relevante, exatamente, ou seja, e aí o debate não é paz, segurança, justiça, de certa forma mas é de desenvolvimento, que era a reivindicação das nações no mundo pós-colonização de que a ONU assumisse. A ONU teve a década do desenvolvimento, a década de 60. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o termo direitos humanos aí vai ficar muito vago, né? Aí a gente vai incluir nos itens logo abaixo e o direito das mulheres. Não é? A gente vai dizer, então, que bom, direitos humanos. Vamos, inclusive, incluir um subitem aí sobre o direito das mulheres. Então, que é o que é sensível a alguns desses estados. Então, eu entendo que o que deveria ser reforçado aí é de que é um centro de pesquisa sobre o direito dos povos. E aí, claro, é um interesse amplo do sul político, né, a atuar nessa forma. A parte inicial diz assim: estabelecer um centro de pesquisa de direitos humanos dentro dos BRICS. E aí embaixo vem criar uma plataforma informacional e educacional chamada BRICS para os Direitos Humanos, que providencia o acesso e material sobre direitos humanos. E aí isso aí que me parece um tanto preocupante, porque depois vem com um enfoque particular nos direitos dos povos e das contribuições de países e regiões do BRICS em promover e proteger estes direitos. Então, eu entendo que o prejudicial está... Ou seja, se é para tratar de direitos humanos, aí eles abrem, como a gente diz, a caixa de Pandora, né? E abrem também um debate amplo, né, sobre o que seria direitos humanos. É interessante, mas está aí para quê? Para legitimar uma outra visão dos direitos humanos que não seja ocidental, mais uma vez esse ponto. Então é melhor centrar desde logo no direito dos povos, como a contribuição que esse espaço dos BRICS pode dar no grande universo dos direitos humanos. Que bom que os BRICS vão buscar avançar, né, nos direitos dos povos, e o subitem que vem logo depois é sobre a Declaração dos Direitos dos Povos, né? Então, liderar a adoção da Declaração dos Direitos dos Povos. Então, centrar aí para não abrir um debate de direitos humanos, que aí nos interessaria, por exemplo, reforçar o direito das mulheres, que precisa ser avançado em alguns dos estados dos BRICS, e não é. Muito obrigado, Dani. Eu gostei bastante dessa consideração. O Emílio estava inscrito, a Moara e a Daniela. Emílio, por favor. E deixa eu pedir só, Júlia, se você conseguir mostrar por inteiro ali a parte das justificativas, tem que abrir um pouquinho. Isso, exato, abrir um pouquinho. Isso aí, perfeito, ótimo, obrigado.
Eu acho que a parte crítica dessa redação está na justificativa, não propriamente na parte de sugestão, né? Bom, eu já manifestei aqui na outra reunião que eu acho temerário falar em unificação, valores e conectar essas duas expressões ao tema dos direitos humanos por um receio particular de uma visão conservadora de direitos humanos, de unificação de valores conservadores e que talvez não atenda ao que eu acho que seja necessário afirmar em termos de direitos humanos. Mas aí o próprio texto, ele joga qual seria esse princípio unificante, que seria o direito dos povos, e uma perspectiva de solidariedade. Então, ele mesmo indica qual seria o valor perseguido, né? Então, eu acho que aqui deveria abrir para a perspectiva de pluralismo, como eu falei, talvez a gente possa usar essa palavra, a palavra pluralismo, ela tem um peso, ela tem uma importância para relativizar essa coisa que está sendo dito de unificação de princípios. Eu também achei que a conexão do tema sobre justiça, paz e segurança apareceu de uma forma muito abrupta também na conexão com o sentido, também fiquei em dúvida sobre exatamente o que é isso, mas eu acho que para os BRICS a perspectiva do direito dos povos, assim como o da é interessante. Eu acho que talvez o centro poderia se chamar algo que faça remissão a perspectivas plurais. E direito dos povos, que não é o direito exatamente do Estado-nação, né? Como a gente tem enfatizado, que seria uma perspectiva de autodeterminação dos povos, você identificar, por exemplo, o direito de minorias e esse tipo de coisa. Então, para mim, a questão da solidariedade está trazendo, né, uma perspectiva mais voltada assim, a minorias, mas talvez na própria criação aqui a gente possa colocar o nome desses, né, que é estabelecer um centro de pesquisa de direitos humanos dentro dos BRICS, talvez um centro de pesquisa de direitos humanos e sua conexão com a perspectiva da solidariedade do direito dos povos, talvez seria o caso de adicionar. E aqui embaixo também criar uma plataforma informacional chamada BRIC para os direitos humanos. Podia ter 2 pontos, perspectivas plurais, para dar uma amenizada nessa narrativa unificante de direitos humanos que eu acho que é preocupante. Terminei. Muito obrigado, Emílio. Moara? Eu acho que meu comentário é mais ou menos na mesma direção do Emílio, e também dizer que eu acho que não vejo um problema em a gente manter a questão dos direitos humanos mesmo no ponto principal, justamente porque vai ser sempre a nossa disputa também, né, de colocar um conteúdo aí, conteúdo e objetivo, né, direitos humanos quais e para quê, e não necessariamente unificando, obviamente. Claro que seria um centro justamente para debater essa pluralidade de visões, né? Mas, ao mesmo tempo, também não só uma pluralidade abstrata que também não ajude muito a gente a realizar certas coisas, né? Então, acho que não teria um problema em manter isso, acho que é uma disputa que a gente tem que continuar travando, de quais direitos humanos e para quê. Ao mesmo tempo, também vejo que a questão de direitos dos povos também pode soar um bocado abstrata, né? Mesmo direito à autodeterminação também não é uma questão completamente fechada, principalmente entre os países que compõem o agrupamento. Então, não vejo muito problema em usar esses conceitos e termos, considerando que a proposta aí é justamente estabelecer um centro de pesquisa para isso, né? Ou seja, é um mecanismo de continuar discutindo isso em termos conceituais e práticos, né? Por isso, eu acho que, enfim, em termos concretos, acho que eu concordo com a forma do Emílio nessa última proposta. Desculpa, gente. Daniela, estou falando com o microfone desligado. Daniela, por favor, e depois acho que a Moara vai querer falar de novo. Não, então tá perfeito. Então, Daniela. Obrigada. Concordo com o professor Daniel, acho importante, né, a gente seguir por esse caminho a partir do qual o consenso pode ser construído e introduzir uma agenda importante aí nesse debate de direitos humanos, na qual os BRICS teriam maior força de fazê-lo. E conforme eu disse também na reunião do dia 3, né, salvo engano, senti falta aqui uma referência mais explícita à questão do desenvolvimento
né, para além do direito dos povos, a agenda de desenvolvimento, eu acho que também é um diferencial no qual os BRICS podem contribuir. Obrigado, Daniela. Mais alguma manifestação para a gente começar a aproximar as nossas visões para a redação do texto? Acho que o que ficou de alguma divergência aí apenas é se manter ou não manter o termo direitos humanos, né? Porque a minha sugestão, ou seja, eu entendi o comentário de que se colocar os direitos humanos também possibilita, eu ia dizer possibilita possibilidades, de vez em quando eu faço isso. Traz a possibilidade de surgirem outros temas estratégicos aí, né, dentro dos direitos humanos. Mas os dois itens, o primeiro diz, em particular, direito dos povos, e o outro é liderar a adoção da Declaração dos Direitos dos Povos, da forma que está sugerida pelos russos, né? Então, fiquei um pouco na dúvida aí, porque, não sei, acho que a minha preocupação é mais no sentido de o BRICS dizer, mas nós temos os nossos centros de pesquisa de direitos humanos, e não se abrir para discutir vários temas de direitos humanos. Então, se a essência é o direito dos povos, talvez fosse o que deveria estar expresso desde o começo, um centro de pesquisa de direito dos povos dentro dos BRICS, né? Então, acho que a dúvida é um pouco essa. Vai ser um centro de pesquisa de direitos dos povos, ou vai ser para discutir direitos humanos, e aí tem a ênfase no direito dos povos. Não está muito claro para mim isso, porque no final, na hora que eles desdobraram o que é que seria direitos humanos, eles fizeram questão de mencionar nos dois itens que é a questão estratégica do direito dos povos, o que me parece bem estratégico como metas para serem desenvolvidas, né, aí nesse período aí, né, até 2050. Então, mais claro, digamos assim, já que direitos humanos é o universo. Então, eu acho que a única dúvida que está para a gente buscar um consenso aqui é um pouco se manter ou não mantém os direitos humanos aí, mesmo depois dos subitens sendo mais específicos sobre os direitos dos povos. E aí, claro, não estou nem debatendo tanta parte mais da justificativa, que eu gostei muito do comentário do Emílio e das demais colegas também, mas ficou meio não claro para mim se o centro de pesquisa não é mais voltado mesmo para o direito dos povos. Será que não seria possível incorporar nessa parte do caput, né, como o Daniel falou, a ideia de um centro de pesquisa de direito dos povos e direitos humanos na sua dimensão econômica, social e política? Para deixar em aberto essa discussão também, mas para marcar que há uma diferença, que eu acho que é isso que o Daniel está chamando muito a atenção, né, com muita correção do meu ponto de vista, né, que eles falam de direitos humanos, mas tratam de direitos dos povos na justificativa. E aí o ponto da Moara me pareceu, e do Emílio também, que é importante também tratar de direitos humanos, e a gente sabe que é um tema espinhoso para vários países dos BRICS, pelo menos essa é a narrativa ocidental. Então, assim, para não interditar o debate sobre isso, deixar no caput essa diferença de direitos dos povos, direitos humanos, mas enfatizar as dimensões dos direitos humanos, que é aquele debate clássico que tem lá das conferências, né, sobre direitos das Nações Unidas dos anos 60 e 70, que opuseram de um lado o mundo ocidental e de outro lado o mundo comunista. Não sei o que vocês pensam, se é possível a gente avançar assim, porque eu acho que incorpora uma série de dimensões que contemplam diferentes perfis de sociedade. Você falar em direitos humanos a partir das suas dimensões econômicas, sociais e políticas. Eu estou pensando dessa forma para fazer um negócio amplo, né? E aí depois a gente fazer as duas subdivisões ali que eles sugeriram da maneira como a gente achar melhor. Moara? Eu
eu tenho um problema com essa divisão, né, das dimensões do conselho. Eu, sinceramente, vejo, enfim, na nossa organização também, a gente vê essas dimensões, na verdade, como integradas né, correlacionadas. Ou seja, eu teria um problema em fazer essa ênfase em questões econômicas, sociais e culturais de certa forma, corroborar uma divisão que a gente não enxerga, né? Entre a questão social e civil e política, por exemplo. Então, se fosse para fazer, por exemplo, como o Daniel estava dizendo, focar na questão dos direitos dos povos, que eu vejo como parte integrante também dessas dimensões todas que você colocou, Fabiano, eu acho que podia dizer isso, direitos humanos, e acho que inclusive está escrito em algum lugar aí, né? Com uma atenção especial a direitos dos povos, né? Que também não vejo como uma questão fechada, seria também uma questão a discutir, né? Por causa das diferenças tanto entre os países, como também diferenças regionais dentro dos países, né? Então, não, acho que isso que é o rico da proposta, né? Exatamente fortalecer um espaço de discussão sobre isso e que seja uma discussão participada justamente por esses indivíduos e sujeitos desses direitos, né? Não estou vendo aí muito problema em manter mais ou menos a ideia como está, mas com as propostas que o Emílio, a Daniela e o Daniel fizeram, mas tentar, enfim, concretizar dessa forma. Não vejo problema em manter a questão dos direitos humanos, mas também levar em consideração isso tudo que vocês colocaram sobre o conteúdo e o objetivo disso, né? Mas que seja a proposta do centro justamente concretizar isso e realizar ou melhor, fortalecer esse espaço, né, de discussão. Mas aí teria só esse problema, não separar as dimensões, justamente porque eu acho que essa separação pode ser também problemática, para deixar isso claro. Perfeito, Mara. Então, de repente, sem separar, eu retiro a minha proposta, né, sem separar as dimensões, mas a gente colocar no caput, então, um centro de pesquisa de direitos humanos e direitos dos povos, dentro dos BRICS. E aí depois ali vai ficar a especificação ali embaixo, né, sobre isso. Mas ali, bom, eu concordo com a sua fala, mas eu tenho medo, não sei se a fala dos outros colegas é contemplada no sentido de que eles queriam mais diferenciação entre direitos humanos e direitos dos povos, não sei se seria isso ou não. Seria contemplado se a gente fizesse essa incorporação lá no caput e mantivesse a parte de baixo como está, o 4.1 e o 4.2? Acho que sim. Acho que sim. A verdade, estabelecer um centro de pesquisa de direitos humanos com foco nos direitos dos povos dentro do BRICS. Porque depois o foco eles já dizem nos itens seguintes que é em direito dos povos. Perfeito. Então a gente só deixa isso claro já na própria sugestão, né? De modo geral. Os direitos dos povos são a ênfase. Claro que ali na justificativa tem essas expressões de solidariedade, que o Emílio reforçou, desenvolvimento, que a Daniela reforçou. Então, não sei se alguma partezinha que está ali na justificativa não deveria estar agregada aí no ponto 1 ou no ponto 2, né? Então, perfeito. De repente, no 2.2... Não sei. Que aí o 4.2 que é liderar a adoção e declaração dos direitos dos povos pelos países. É bem objetivo. E aí colocar lá, né? No ponto 1 mesmo ali. Ponto 1. Uhum. Tem até, desculpem pular aí, mas tem até um debate interessante no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que é sobre o direito à solidariedade internacional, né? Então também é uma questão a aproveitar, digamos assim, que também é uma conquista da sociedade civil que participa nesses órgãos da ONU. E como é que a gente pode redigir isso, então, nesse ponto do liderar a adoção... Não, 4.1, né? Criar uma plataforma informacional de educação chamada BRICS para os direitos humanos, que providenciam acesso a materiais sobre direitos humanos, com enfoque particular nos direitos dos povos e das contribuições dos países e regiões do BRICS em promover e proteger direitos. Aí, baseados nos direitos de solidariedade, direitos de desenvolvimento e soberania, para contemplar o ponto que a Daniela tinha levantado, né? Sim, aquele final do outro lado aí adaptar realmente nesse fim.
Isso, cortar então o final do primeiro parágrafo da justificativa, que tem ali direitos, solidariedade, englobando direito ao desenvolvimento, soberania sobre a riqueza e recursos naturais, entre outros. Tira essa parte e coloca no final desse ponto 4.1, para deixar mais explícito. E se fala em solidariedade, se fala em direito ao desenvolvimento, ou se cria um outro item específico, né? De repente contempla mais ainda o que a Daniela tinha sugerido e o que a Moara está falando sobre a importância do direito à solidariedade, né? Um item 4.3, pegando aquela parte ali fazendo, né? Tal iniciativa está baseada nos princípios dos direitos à solidariedade. O que vocês acham? Pode ser um ponto 4.3? Acho que funciona das duas formas, no final do 4.1, ou se for um item à parte, vai ter que dizer, porque esse item 4.1 está falando de plataforma informacional e educacional. Para você pegar esse final do lado e botar, você tem que dizer como isso vai ser trabalhado, tipo, incentivar, cooperar. Então, Eu acho que... Perdão. Talvez, Fabiano, se a gente transformasse o 4.2 em 4.1, no sentido de primeiro trazer a declaração, acrescentando, né, que ela estará, que ela dará um enfoque particular, as contribuições, direito de solidariedade, etc. Aí é meio que a gente estabelece, assim, a leitura que se tem sobre o que são esses direitos dos povos, né? Acho que não precisa vir separadamente. Senão, se vier em um item separado, vai ficar com cara de justificativa, que é o que a gente está evitando fazer, tem essa impressão. Então, pegamos essa parte que está em verde ali no 4.1 e colocamos no final do 4.2 e transformamos o 4.2 modificado dessa forma em 4.1 e o 4.1 em 4.2. Entendeu, Júlia? Tá tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Isso, essa parte passa para o final do 4.2 da maneira como está na tela aí. Então, cortar. E a gente coloca fundamentados, ou baseados, ou norteados pelos direitos de solidariedade. Pode ser? Deu. Direito de solidariedade, aí você vai ter que cortar ali dos povos ou os direitos de. Tem que cortar. Pelo direito de solidariedade. Solidariedade dos povos, é isso, Moara? Solidariedade internacional, né? Solidariedade internacional. Agora, eu diria mais princípio de solidariedade internacional como parte de realização, né, de direitos humanos. Norteado pelo princípio, corta direito dos povos, tá? Pelo princípio de solidariedade internacional, englobando o direito ao desenvolvimento e à soberania sobre a riqueza e os recursos naturais, entre outros. Podemos deixar assim? Olha, acho que contemplou bastante, né? E aí esse ponto aí, que é o 4.2, vai virar o 4.1, Júlia. E o 4.1 virou 4.2, só para dificultar mais ainda a nossa editoração. Mas eu concordo com a Dani, acho que essa ideia de colocar uma referência inicial e depois falar mais específica fica mais clara como sugestão. Daniel, Emílio, comentários? Contemplados? Moara, Miguel, Glauber, tudo bem? Dani, tudo tranquilo? Bom, então partimos para o próximo ponto. Analisar sistemas educacionais e políticas culturais entre alinhar, né? Alinhar sistemas educacionais. Olha, gente, nós conversamos sobre isso no grupo de educação e trabalho.
Quando eu citei isso para as educadoras, o pessoal ficou louco. Ele mencionava, mas como assim, se a gente não consegue nem ter uma participante que é presidente da Associação Internacional de Estudos em Pedagogia, a gente não consegue nem decidir uma base curricular aqui no Brasil por conta da diversidade regional. A reação foi assim, mais ou menos, os russos enlouqueceram. Foi mais ou menos isso. Eu, com base nessa experiência prévia, eu sugiro que a gente atenue bem esse texto ou tire essa parte, assim, minha sugestão. Aí eu fico, né, sou todo ouvidos ao que vocês têm para sugerir. Emílio, por favor. O texto todo faz referências unificantes, eu acho a linha forte. Talvez a gente amenize com aproximar os grades curriculares. Já talvez funciona para mim melhor do que alinhar, né? Aproximar as grades já dá uma aliviada na tensão já. Daniela? Eu acho que até pensando na natureza do nosso grupo, né, que é sobre valores, e tendo um outro grupo sobre educação, talvez a gente focasse aqui em retomar o item anterior, incentivando esse debate sobre direito de solidariedade, direito dos povos, dentro dos sistemas educacionais desses países, né, uma espécie de coordenação para que isso seja feito. Porque acho que o alinhamento da base, como você mesmo disse, é bastante difícil, e talvez seja um tema a ser, do ponto de vista mais prático, discutido no outro grupo. Concordo. Moara, por favor. Concordo com vocês também, e tem uma frase final aqui que eu acho que podia ajudar, né? A solução política em ajustar o currículo escolar em países BRICS inclui mais informações sobre suas respectivas características socioculturais. Podia ser sobre isso a questão, né? Tipo, criar formas de intercâmbio nesse sentido, não alinhar nada e tentar unificar nada, né? Intercâmbio no sentido de aprender uns sobre os outros, né, cultura e educação, né? E não necessariamente transferir nada, né? Obrigado, Miguel. Eu acho que aí também tem uma outra coisa, né? Eu concordo com essa sugestão da Moara, mas eu fico pensando assim que alinhar os sistemas educacionais, porque uma coisa é você conseguir fazer esse intercâmbio de culturas e de aprendizados ou conteúdos, seja lá o que for. Agora, o próprio sistema, ele é assim, eu vejo até dificuldade em aproximar os sistemas educacionais, né? Porque cada nação você tem um sistema e, né, assim, educacional muito distinto, né? É isso, acho que o comentário da professora aí, que nem no Brasil consegue esse tipo de aproximação. Então, eu não sei se o termo sistemas educacionais aí a gente teria que talvez ou tirar, ou, né, enfim, mas eu acho que teria que ser alguma coisa nessa linha aí de meio socializar, não seria esse o termo melhor, mas de socializar as experiências mesmo, né? Eu acho que tanto como formas de aprendizado, talvez isso que queira ser dito com sistemas educacionais, e quanto conteúdo, né? Eu acho que teria que ser uma formulação alguma, assim, tá bem abstrato que eu estou falando, mas alguma coisa nesse sentido, assim, eu tiraria isso do sistema mesmo de aproximar os sistemas educacionais, porque é difícil pensar um sistema educacional único, né? Mas talvez alguma coisa nesse sentido de dar a conhecer as experiências, enfim, de formas educacionais e de conteúdos para esse intercâmbio, né, sociocultural, alguma coisa nesse sentido. Mas, para mim, tem que tirar isso do sistema educacional, né? Só propus uma supressão, sem muita sugestão de formulação. Obrigado, Miguel. Glauber? Eu vou concordar com o que já foi falado. Eu acho, não sei se talvez isso seja assunto também para o outro GT. E vou insistir no que eu já falei sobre estudos comparativos, né? Porque acho que a grande questão, assim, mesmo que a gente fosse tentar fazer essa coisa impossível que é alinhar os sistemas, a gente não conhece os sistemas dos outros países. Então, a gente teria que conhecer esses sistemas, né? No caso do russo, por exemplo, há várias diferenças ali entre até a questão de graus no ensino superior, tem diferenças, assim, né? Os diplomas não são necessariamente compatíveis, assim. Então, teria que ter esse esforço inicial de compreensão dos sistemas educacionais de cada país
antes de pensar nesse alinhamento. E aí, não sei, eu insisto na questão dos estudos comparativos. Muito obrigado, Glauber. Eu acho que a gente chegou bastante bem aqui numa espécie de entendimento compartilhado, né? Que alinhar sistema educacional não é algo adequado, é impossível, na verdade. Mesmo se fosse adequado, seria impossível fazer, pelos motivos que nós sabemos da dimensão e da complexidade de todos os países. O nosso país é uma referência, né, bastante exemplar nesse sentido, e que essa parte que a Moara chamou a atenção sobre incluir mais informações sobre suas respectivas características socioculturais, me parece ser algo interessante, tá? De nós passarmos para o texto e, no lugar de alinhar sistemas educacionais, seria incluir ou permitir a inclusão nos currículos escolares de atividades de ensino e aprendizado com mais informações sobre as características socioculturais dos países BRICS. Porque, assim, vocês lembram, né, o processo todo do Mercosul aqui, em termos educacional, ele trouxe uma coisa boa, que foi o ensino da língua espanhola no ensino público. E, óbvio, né, uma série de iniciativas de promoção da nossa integração aqui. E isso só, que acho que seria uma coisa muito mais simples, dada a nossa relação, posição fronteiriça, proximidade de outra, foi um negócio que foi um parto, né? E até hoje mal implementado, como todos nós sabemos, com idas e vindas, em termos de como é que é o projeto do nosso país para fortalecer os laços com os nossos vizinhos, quiçá com 9 países diferentes, em continentes diferentes, com características completamente distintas. Então, de repente, permitir essa abertura de inclusão de estratégias de ensino e aprendizagem que tragam informações sobre as características socioculturais dos países BRICS, pode ser uma sugestão que já me parece já um negócio revolucionário, muito difícil de ser operacionalizado, mas que é uma perspectiva interessante para fomentar nas sociedades dos países BRICS mais conhecimento sobre os países que compõem o agrupamento e que permita um maior diálogo no futuro. Para a gente fugir dos estereótipos que nós recebemos sobre o país que nós temos pouquíssima avaliação bem informada por conta de falta de informação, que é o caso, por exemplo, né, na Arábia Saudita, o Irã, ou a Etiópia. Pouquíssimas pessoas do nível acadêmico de doutorado estudam a Etiópia. Temos até um participante num dos grupos que estuda a infraestrutura de tecnologia digital na Etiópia, né, que é feita pela Rússia. Pela China, perdão. Nós temos até isso, mas assim, é um nível de especialização que foge da curva. Então, seria interessante a gente pensar dessa forma. Não sei se isso contempla todas as posições sobre esse ponto. Moara, por favor. Sim, eu acho que sim, achei bastante interessante. E também essa possibilidade também de não só ensino, mas também intercâmbio prático, né? Tipo, as pessoas irem mesmo, eu não sei, deve existir já a nível bilateral, digamos assim, entre universidades ou entre programas de pesquisa e de pós-graduação, digamos, mas que fosse uma coisa mais estruturada, talvez nesse sentido também para facilitar, né, a troca nesse também, assim. Acho que, inclusive, a Júlia falou alguma coisa parecida, né? Expandir esse ponto para o nível universitário, para a expansão acadêmica de pesquisa, assim. Acho que seria, no chat aqui, seria algo interessante a colocar aí, talvez, né? Mas também, assim, de forma de intercâmbio, né? Não alinhamento, claro. Emílio? Eu acho que a forma como você colocou adiciona a possibilidade de crítica também, né? Porque no texto original eu não acho que eu esteja colocado uma perspectiva que favoreça a crítica social. Acho que está mais exaltando assim conquistas socioculturais, talvez da maneira que eu achei a forma como você colocou um pouco mais flexível. E eu acho que a gente precisa nesse ponto criar alguns sub-itens, porque a gente pode falar, por exemplo, que no campo universitário, o que pode existir é intercâmbio de pós-graduandos para conjuntamente estudarem
métodos pedagógicos. E aí também, numa segunda dimensão, numa segunda perspectiva, também falar do ensino básico para a introdução de conteúdos curriculares que coloquem, por exemplo, um estudo mais avançado sobre os países dos BRICS, inclusive, né? Uma compreensão mais detalhada sobre o que é a China, como funciona e etc. Então, acho que a gente deveria flexibilizar bem com essa forma que você falou, Fabiano, e colocar uns subitens com os mecanismos mais diretos, assim, que atinjam tanto a metodologia de ensino quanto a realidade das escolas mesmo. Perfeito. Alguma outra consideração? Vamos partir, então, para a modificação do texto? Então, eu sugeriria que fizesse assim, proporcionar a inclusão fica uma coisa assim mais, né, de práticas de ensino e aprendizagem que ofereçam mais informações sobre as características socioculturais dos países BRICS nos currículos escolares nos sistemas educacionais, deixar amplo, né? Porque aí você pode falar dos outros níveis para chegar nesse ponto específico de favorecer o intercâmbio, por exemplo, em nível universitário, de professores que tenham uma formação na Etiópia para depois vir e ensinar para as crianças algo sobre a Etiópia. Me parece ser o que é o importante, de a gente ter pessoas que estreitem os laços culturais, os laços afetivos, para fugir dos estereótipos. Né? Não sei se isso seria interessante. Então, Júlia, por favor. Júlia. Ponto 5, proporcionar a inclusão de práticas de ensino e aprendizagem podemos colocar nos sistemas educacionais de modo amplo? Nos sistemas educacionais dos países BRICS, de modo a incluir informações sobre suas respectivas características socioculturais aos demais parceiros. Aí ficou ruim a redação. Aos outros parceiros do agrupamento? Não? Eu acho até que ficou. Tá claro, não? E aí vamos abrir um ponto 5.1. Como é que seria esse, Emílio? Ou Moara também que sugeriu? Acho que a gente começa pela questão do currículo no ensino básico, é isso? Incluir conteúdos. Peraí, deixa eu pensar, difícil. No currículo, incluir conteúdos no currículo escolar dos países dos BRICS que possibilitem que possibilitem aos alunos conhecer com maior profundidade. Fica bom assim ou tá esquisito? Eu acho que tá repetindo o Caput. Ah, tá. A ideia aqui seria, eu acho que a troca de profissionais da educação, né, para poder se qualificar para avançar o que o Caput sugere. Eu achei, pelo menos, não sei que. Aí
A Eu ideia achei que a gente ia abrir dois itens. Primeiro um que falasse sobre o currículo e outro do ensino básico e outro que a gente falasse do ensino superior. Mas pode ser. Então, no um a gente põe criar mecanismos de cooperação internacional Pode ser cooperação para de cooperação, não precisa acho que internacional. Não, intra-BRICS, eu acho. Cooperação intra-BRICS. Intra-BRICS. Para a troca de educadores. Para o intercâmbio de educadores. Para intercâmbio de profissionais da área de educação. Nós estamos falando estimulam em um aprendizado de... conjunto sobre práticas pedagógicas. O que vocês acham? Espera aí só um pouquinho. Só um minutinho, Glauber. Deixa o Emílio completar e aí você fala. Emílio, só completa essa sua frase que você estava falando. Estímulo do desenvolvimento conjunto sobre práticas pedagógicas. Desenvolvimento conjunto de práticas pedagógicas. Glauber, por favor. Está sendo falado de troca de profissionais, intercâmbio, né? Mas talvez tenha que se falar também da formação desses profissionais, né? Profissionais com um olhar mais direcionado ao BRICS e até os países maiores, né? China, Rússia, a gente tem, mas como já se falou várias vezes, né? Tentando vários outros países menores, bem mais conhecidos, né? Etiópia, né? Quem sabe sobre a Etiópia no Brasil? Então talvez tenha que ter esse esforço de formação desses profissionais também. Então, intercâmbio de profissionais para a formação na área de educação. Pode ser? Ou, como estímulo ao desenvolvimento conjunto de práticas pedagógicas. Que aí entra numa seara que é especificamente de educação, né? Que é a educação mais voltada para questões de currículo escolar, não de currículos universitários e coisas do tipo. Me parece que nesse sentido contempla o que a gente tinha discutido. Não sei o que vocês acham. Você pode levantar um pouco a projeção, Júlia, para nós podermos ler os dois pontos? Exato, obrigado. A redação não está muito clara nessa primeira parte do ponto 5 ali, que fala primeiro dos países BRICS, depois fala para os demais membros do agrupamento. A gente está transformando os BRICS em sujeitos, depois os países ficam sujeitos, né? Ficou um pouco... Então, no lugar do suas, tira ali sobre as respectivas características socioculturais dos seus membros. Tira os suas. Acho que assim fica um pouco melhor a redação. Não sei o que vocês me dizem. Pessoal da área do direito. A maioria. Pode até tirar o membros do final, porque no respectivas já está incluso membros, né? Tá, perfeito. Algum reparo a fazer na redação? Então vamos passar para o ponto 6. Esse ponto também foi
mencionado no grupo sobre cultura, esportes e turismo, né? Porque é exatamente essa ideia de criação de isso, um conselho dos BRICS para o patrimônio cultural e natural, e também houve a sugestão lá da criação de um patrimônio cultural, natural, arquitetônico, e qual era a outra sugestão? Imaterial, acho que era isso, né? Ou imaterial, natural e arquitetônico. E aí, na parte de educação, tem inclusive a sugestão, né, que é uma sugestão que surgiu a partir de um modelo brasileiro, já que tem, de disponibilização digital dos acervos dos museus do país para que sejam utilizados em atividades pedagógicas para atingir o objetivo, um dos objetivos daquilo que a gente falou antes, a ideia de troca e de inserir informações no currículo escolar. Só um comentário. Sim, Só um comentário. Eu acho que depende um pouco de como cada país vê, né? Eu coloquei no chat o link do IFAM, e aí no IFAM o patrimônio cultural ele engloba o material, arqueológico e o imaterial. Estão todos dentro já da ideia de patrimônio cultural. O que depois que foi mudado aí o item 5, é um pouco talvez essa provocação, né? Quer dizer, será que o 5 e o 6 não deveriam se fundir numa linguagem mais ampla aí do que seria essa questão educacional e informacional relacionada com os patrimônios? Então, não sei. Mas, porque também não vão se criar vários conselhos e comissões, né? Então, eu só estou colocando um pouco aqui a dúvida do objetivo final, porque esse item está falando especificamente de fundo, né? Ou seja, de financiamento. Então, teria que ver com qual o significado disso. Pois é, eu tenho só receio de como ela é uma sugestão, que ela é uma sugestão bem específica sobre um único conselho, eu tenho receio de colocar isso na parte da educação, né? Pode ser utilizado como um meio para se alcançar aquilo que se falou antes, mas eu acho que é um meio que tem um fim em si. Não sei, eu estou pensando nessa parte mais lógica, né, da construção do documento. Como é que é mesmo, Glauber? Você falou que patrimônio cultural para o IFAM é arquitetônico, imaterial e natural, é isso? Material, arqueológico e imaterial. Arqueológico, né? Não entra o material seria o arquitetônico, então. A ênfase, porque foi mencionado, né? Toda a contribuição do Brasil em termos arquitetônicos com Niemeyer, né? Com outros nomes da arquitetura. Eu não sei, vocês acham que há alguma coisa a ser mudada nesse sentido? Incorporar especificamente patrimônio cultural da perspectiva brasileira incorpora essas dimensões já natural e também o imaterial, né? Que seria necessário modificar algo. Da parte da sugestão, acho que está simples, talvez com a colaboração de outros da sociedade civil de outros países, isso aí poderia se desdobrar um pouco mais, mas a parte da justificativa que tem algumas coisas talvez que a gente pudesse analisar como complicadas, mas a parte do que vai ser apresentado mesmo das sugestões, eu acho que não tem muito reparo. Se a questão ali de cultural e moldar a vida social, isso acho que você... Talvez a gente pudesse debater, mudar uma palavra aqui e ali, mas a parte da justificativa, como você mesmo falou, não é onde vai se focar, então. Perfeito, Dani?
Não, só aproveitando o gancho da fala do Daniel, talvez deixar aqui registrado, né, como o vídeo é o nosso material de justificativa, que talvez o melhor entendimento seja pensar sobre a diversidade cultural moldando a vida social, né, assim, não é algo a mudar na parte operacional, mas deixar aqui registrado que da perspectiva brasileira, talvez fosse mais adequado. Será que não dá para a gente trazer isso para a sugestão, alterando ou ponto 6.1 ou 6.2, não, Dani? Não, acho muito complicado tocar nesse ponto, porque se eles se entrarem em patrimônio natural e cultural, arquitetônico, essa parte assim, fica mais do que entrar nesse debate, não sei se é necessário, que aí teria que destrinchar e... Talvez no ponto 6 colocar estabelecer o Conselho do BRICS para o Patrimônio Cultural e Natural como forma de promover a diversidade cultural que marca o grupo. Tem mais? Daniel, pode ser? Sim. Emílio, Miguel, Glauber. Acho que aí tem uma questão de patrimônio mesmo, então, que... É isso, tá bom. Então vamos seguir essa sugestão da Daniela. Júlia, por E eu favor. deixei uma sugestão no chat, talvez ao invés de moldar a vida social, na construção da vida social. Mas ali a gente não vai mexer no documento nessa parte da justificativa, Glauber. Né? A gente tem nossas diferenças, mas assim, nós não vamos botar justificativa no nosso documento. A gente vai redigir o documento só com as sugestões. Ok. Né? E aí vai isso. A justificativa, como a gente estava debatendo, está aqui no nosso debate. Né? Nossa preocupação é essa. Aí, assim, quando tem uma preocupação, acho que mais importante em termos da justificativa, a gente tenta trazer para a sugestão para deixar claro qual é o ponto. Né? Parece ser uma estratégia mais eficiente, assim, em termos de redação do documento. Aí no ponto 6.2, Júlia, segundo a sugestão da Daniela, estabelecer uma plataforma digital para expor sítios de patrimônio naturais e culturais, de modo a destacar a diversidade. É isso, Dani? Eu sugeriria no próprio ponto 6 mesmo, que é uma espécie de caput, né, para que fosse algo que atravessasse os itens específicos. Tá, perfeito. Então vamos lá para o ponto 6. De modo a valorizar, ressaltar, celebrar. Celebrar é bonito, né? De modo a celebrar a diversidade entre os membros do agrupamento. Pode ser assim? Daniel, você está com uma cara de que não gostou disso. Eu vou fechar a câmera. Me permite a brincadeira, meu querido, tá? Perdão. Mas porque, na verdade, efetivamente, talvez eu tenha feito a cara mesmo, porque, como está se falando de patrimônio cultural e natural, não sei se não consigo ver muito vínculo com a diversidade, na celebração da diversidade, é mais conquistas arquitetônicas, patrimônio natural, em termos de do que se tem, sei lá, de florestas, não sei. Eu não consigo. Para mim, se mantiver a palavra diversidade, tem que ter uma outra aí vinculada, né? Para fazer sentido. Entendi. Mas pode ser só uma interpretação minha. Pode ter sentido. Eu estou pensando ainda. É que eu acho que ali na questão dos culturais, né, do patrimônio cultural, vai entrar a questão imaterial também, né? Imaterial também, culinária, vestimenta, costumes, música, dança, tudo. Uhum. Ok. Para celebrar a contribuição dos países BRICS. Estou pensando nisso.
Eu deixaria como estava, porque se está implícito nessa parte do imaterial, essa parte da diversidade, às vezes me parece positiva, às vezes me parece celebrar alguns particularismos que envolvem algumas violações de direitos humanos no nosso entendimento. Então, da forma que estava antes, patrimônio cultural natural, me permita, Daniela, talvez já contemple, né? Até pela interpretação de que tem essa parte material, como o Glauber falou. Então, o que vocês sugerem? Eu tendo a concordar com o Daniel. Não me oponho, eu só penso que talvez seja um daqueles espaços, como o próprio Daniel colocou, de ressaltar aquilo que o BRICS tem de consenso no sentido de promover, né, temas de direitos humanos. Acho que a questão da diversidade cultural entra nesse espaço, claro, gerando problema de como lidar com a diversidade que oprime, né, enfim, que é usado como discurso para oprimir. Mas acho que seria importante, considerando a justificativa aqui que me preocupa, sabe? Essa ideia da cultura moldando a vida social sem ser pensada a partir da noção de diversidade. Acho que nesse contexto, Daniel, que entra a diversidade diante dessa justificativa, sabe? Não sei, mas também tampouco me oponho a que se retire. Uhum. O meu medo é do efeito contrário, né? Mas não sei. Fazendo a cara boa. É que eu acho que aqui a principal preocupação é conservação, né, e preservação. Então, eu acho que eu ficaria mais seguro se colocasse uma preocupação mais voltada para isso, assim, do que... Se bem que no item que trata do fundo está dito, né, que a preservação de sítios culturais e naturais, etc. Mas eu acho que a preocupação mais óbvia nesse caso seria a conservação mesmo, do patrimônio histórico e cultural. Estabelecer o conselho dos BRICS para o patrimônio cultural natural, de modo a celebrar. Porque eu acho que tem alguma coisa específica em cada país dos BRICS que deve ser ressaltada e a necessidade da preservação e da manutenção disso para ser mostrada para o mundo como uma qualidade boa. Aí não entra no caso da diversidade, entra nas coisas materiais e imateriais que os países têm. Né? Pensando em termos de tanto o que seriam suas belezas naturais, o que seriam suas belezas arquitetônicas, o que seria uma Meca e Medina na Arábia Saudita, o que seriam, né, templos persas no Irã, o que seria no Brasil, a biodiversidade, coisas assim que vão para além. A diversidade é nesse sentido, não no sentido político, no sentido mesmo de constituição de algo, de um legado. Né? É isso que eu estava pensando, mas de repente a riqueza, de repente, a riqueza no sentido não material, né? Acho que a gente pode manter os dois, de modo a celebrar a preservação e a diversidade cultural. Aí, depois do diversidade, põe um qualitativo para deixar claro o que a gente está propondo, né? Modo a celebrar. Mas aí não é celebrar a conservação, na verdade, é apoiar, né? Sustentar a preservação. De modo a conservar e celebrar a diversidade cultural, o que vocês acham? É para usar também herança cultural. Pois é, agora eu estou entendendo, cada vez que a gente vai falando mais sobre isso, eu tendo mais a seguir com o texto original. Porque eu vejo mais não, o diabo está nos detalhes, coisas do detalhe, assim. Simplifica, né? E a gente não baixa a guarda para levantar outras questões, né? Ainda achar isso também agora. Eu que comecei a polêmica. Eu sugiro que a gente volte para a sugestão do Daniel Maurício Aragão.
né, que não sei porque eu quis fazer aquele gracejo comentando sobre a aparência dele e ficamos aqui presos nessa discussão. Então, eu sugiro que a gente tire, gente, deixe como estava inicialmente, porque realmente quando a gente começa a qualificar e cada vez aparece mais coisa, é porque de repente o caminho melhor é simplificar, na minha avaliação. Emílio, pode ser isso? Você não fica chateado? Não, mas eu até concordo, acho que Bom, então deixamos como estava, né? Tudo permanece como estava, ponto 6, ponto 6.1, 6.2, e a gente chega aqui ao final do documento, né? Querem acrescentar pontos? Para finalizar a nossa participação? E eu queria pedir para vocês autorização para criar, então, um grupo de WhatsApp, para agora a gente trabalhar na equipe do Nebrix em traduzir isso para o inglês e mandar para vocês, para que a gente, por WhatsApp, possa fazer alguns ajustes finais, pode ser? Seguir engajados por lá? Tá? O Daniel acho que está se retirando já, tem que sair às 11. Então, a gente chegou às 11 horas, acho que temos já o nosso trabalho feito, né? Sensação de dever cumprido. Eu queria agradecer, então, a todos vocês, facultar a palavra, caso alguém queira fazer alguma manifestação, né, de encerramento da nossa participação aqui, e eu vou manter vocês informados, conversar com vocês agora sobre essa redação do documento em inglês, e a gente segue conversando no grupo, pode ser? Bom, tá ótimo então, gente. Vou encerrar a nossa reunião agradecendo mais uma vez a participação do pessoal da USP, do pessoal da PUC de Minas, do pessoal aqui da Federal do Rio Grande do Sul, do pessoal do Tricontinental, do pessoal do Sebrapaz, do pessoal da UFBA, né, e do Centro de Estudos lá sobre Globalização e Política da Universidade Federal da Bahia. Tá? Foi uma contribuição muito significativa que vocês deram. Tenho certeza que a gente vai começar a abrir um espaço para discussões mais densas na sociedade civil brasileira a respeito dos BRICS. Tá? Muito obrigado, vocês foram muito importantes nesse processo. Um abraço a todos. Deixa só eu fazer um pedido de desculpas em nome da Priscila, que ela pediu desculpa a todos vocês. O que aconteceu foi que ela foi viajar para a Europa e perderam a mala dela, então ela está sem as coisas e não conseguiu acessar, mas ela pede desculpas e deseja um ótimo trabalho a todos nós. Tá ótimo. Então, eu ia brincar, se ela fosse para algum país BRICS, isso não aconteceria, né? Não, tô brincando. Então, muito obrigado por esse registro, Emílio, tá? E um abraço a todos aí, sorte para a Priscila para encontrar os pertences dela. Obrigada a todos. Tchau, tchau.